Olá, boa noite. Prazer tê-los mais uma noite com a gente, mais uma aula, segunda aula sobre análise fundamentalista para ações. Nessa aula, eu quero trabalhar com vocês alguns indicadores financeiros que nós vamos trabalhar para poder fazer a escolha das nossas ações, dos nossos investimentos em renda variável, começando por ações e começando pela forma de análise teoricamente mais tranquila, que são as análises fundamentalistas. O que são as análises fundamentalistas ou análise fundamentalista? A análise fundamentalista é aquela análise onde eu vou analisar os fundamentos da empresa. Toda a parte financeira dela, as empresas elas têm por lei a obrigação de serem transparentes, né? As empresas que estão, principalmente as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, elas têm uma obrigação de colocar essa documentação, expor essa documentação, mostrando seus dados financeiros, né? Colocar também o seu balanço patrimonial e as suas DREs, que são os demonstrativos que eles colocam também trimestralmente para poder mostrar como que a situação da empresa está sendo dirigida. E com base nisso, nós vamos elencar alguns indicadores para que nós possamos analisar e fazer escolha das nossas ações. É importante frisar que, como a maioria das pessoas não tem um conhecimento amplo de contabilidade, para que a gente faça uma análise o mais básica em relação a essa área contábil, essas análises financeiras, que a gente não tem que se estender demais, não fique muito cansativo. Então, nós vamos elencar alguns indicadores, alguns parâmetros. Com base nesses parâmetros, nós vamos utilizar a ferramenta do Excel, nós vamos pegar a informação em um site específico, né? Nós vamos mostrar para vocês alguns outros sites que têm essas informações, e aí fica a critério de cada um. Às vezes até pagar um valor mensal pela assinatura para poder ter acesso a dados mais atualizados, ou não, tá? Essa ferramenta que eu vou usar para trazer a informação para o Excel não é uma ferramenta paga, é uma ferramenta gratuita, e eu gostaria que, posteriormente, vocês pudessem estar fazendo essa mesma análise que nós vamos fazer, puder fazer no Excel, né? Muitas pessoas também não têm um traquejo, né? Um uso mais contínuo do Excel e acaba também tendo um dificultador em relação a isso. Então, eu vou tentar fazer da forma mais simples possível para que fique fácil, ou mais fácil, essa escolha do que seriam melhores empresas para nós podermos investir. Lembrando que, em relação à primeira aula, quando a gente investe ações, eu estou escolhendo ser sócio de uma empresa. Então, é uma escolha que eu faço. Eu vou fazer uma análise e vou optar por ser sócio. Tem gente que opta por comprar e vender, fazer o famoso trade, né? A negociação entre comprar e vender para poder, né, entrar na situação de comprar em um preço mais barato do que aquilo que eu desejo vender, para ter esse ganho, né, entre o valor que eu paguei e o valor que eu vendi mais caro. Então, essa é a lógica para quem faz o trade. Para quem quer comprar e ganhar com o tempo, com a valorização desses papéis, então o que a gente faz? A gente faz uma análise, compra essas ações, né? Independente se a gente vai comprar uma ou um lote de 100 ou os múltiplos lotes a partir de 100, né? Os seus múltiplos 100, 200 ou unidades menores, que a gente chama de fracionados. Que se der tempo, eu também mostro isso para vocês hoje. Então, com base nisso, nós vamos aprender alguns indicadores que vão nos ajudar a fazer essa escolha. Então, para poder começar, eu vou pegar e vou para o Word, a minha colinha, tá? Fiz uma, na verdade, eu não digo nem que é a minha cola, né? É a minha lousa, né? Eu escrevo para poder tentar deixar o máximo organizado para ficar mais fácil de entender. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos começar. Às vezes, ó, o Word ele não aparece fácil, então vou ter que usar a tela cheia para poder colocar o Word, tá? Então vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, enquanto ele inicia.
Já deve estar aparecendo para vocês. Isso. Está aparecendo. Então, vamos começar. O que a gente busca, né? Numa empresa? A gente busca que essa empresa ela tenha lucro, que essa empresa cresça, e para isso nós vamos analisar alguns indicadores. Então, nós buscamos uma empresa que tenha uma evolução patrimonial, né? E que essa evolução do patrimônio da empresa ela não seja uma valorização ou um crescimento que também seja atrelado a uma dívida. Então, como que a gente faz isso? Então, a gente vai comparar, né? A gente vai comparar balanços patrimoniais de alguns anos ou trimestres dessa empresa. Ou, se a gente não tiver balanço patrimonial, o ideal também é que a gente possa analisar as DREs, que normalmente são mais fáceis, tá? Que são os demonstrativos de resultado do exercício. Muitos sites têm essa informação já por anos. Então, quando a gente vai analisar, esses anos eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter uma ideia como que essa empresa está andando. Posso escolher, em alguns casos, trimestralmente, né, dentro de um ano, ou já análise geral, anual, por empresa, no decorrer dos anos. Então, normalmente a gente faz isso por ano. Tá? O que a gente faz? O que é um ideal? Né? Então, o que é o ideal? Que eu tenho um indicador que é o ativo circulante. E meu ativo circulante ele seja maior do que o passivo circulante. Por quê? Porque o ativo circulante é todo o dinheiro que a empresa já possui. E o passivo circulante é toda a dívida que a empresa possui no mesmo período. Quando eu coloco aqui o dinheiro que a empresa já possui, eu posso até melhorar isso e dizer que é o dinheiro que essa empresa ela gerou. Ela tem contas a receber. Na verdade, eu nem recebi ainda, mas, de certa forma, né, o valor que essa empresa ela já produziu o seu produto ou o seu serviço, ela já criou toda a estrutura necessária para que ela venda esse produto ou preste serviço, já emitiu a sua cobrança, então tem uma expectativa de receber esse valor. Do outro lado, eu tenho o passivo circulante, que é tudo também, todos os gastos que a empresa também vai ter no mesmo período. Normalmente, a gente utiliza o período de um ano. Então, o que eu tenho, né, que eu gerei de receita dentro de um ano e o que eu gerei de gastos durante um ano. Dentro dessa relação, nós damos o nome, né, dessa relação, o que sobra, né, a gente vai chamar de liquidez corrente, que é a diferença entre eles. Então, tem uma fórmula também simples. A liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Qual que é o ideal quando a gente for olhar o resultado dessa forma? O ideal é que a liquidez corrente seja superior a 1. Então, quando o ativo circulante ela é maior do que o passivo circulante, então esse índice de liquidez ele mede a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Então, o que significa? Que eu tenho uma empresa, né, que está lá com o número acima de 1, 1,5, 2, por exemplo, significa que essa empresa tem uma maior capacidade de pagar os seus custos. Então, com base em tudo aquilo que ela deve, dentro desse mesmo período, e tudo aquilo que ela gerou de receita, tá, essa relação mostra que, olha, está acima de 1 essa empresa, ela vai receber um caixa, que esse caixa vai se possibilitar pagar aquilo que ela tem de dívida no mesmo período. Ela tem a pagar dentro desse período. Então, se o passivo circulante for maior do que o ativo circulante, é preciso olhar com atenção os balanços patrimoniais de outros anos, para saber se é algo esporádico ou se a empresa vem enfrentando dificuldades financeiras. Então, eu coloquei isso aqui para a gente deixar claro que eu vou dar uma olhada e, opa, se esse índice, né, se o passivo circulante ele for maior do que o ativo circulante, essa relação de um, né, que eu trouxe para vocês, vai aparecer 0,80, 0,30. Por exemplo, empresas em recuperação judicial normalmente vai dar esse número, 0,250, 0,30. Então, isso mostra que essa empresa ela pode estar passando por grandes dificuldades financeiras. É o caso de empresas normalmente em recuperação judicial. Mas tem um detalhe: o que eu faço? Eu não vou analisar isso esporadicamente em um ano. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo pegar vários anos, uma coleção de anos, né, uma população de anos, e dentro desses anos eu vou ver se isso é recorrente ou se isso aconteceu uma única vez, em um único balanço ou em uma única DRE. Ok?
Então, um outro ponto importantíssimo que eu quero colocar aqui é o ROI. O ROI vai ser um outro indicador que a gente precisa ter bastante atenção, porque o Return on Equity, que é o retorno sobre o capital investido, ele é um indicador que rentabiliza, que mostra a rentabilidade do capital do acionista. Então, por exemplo, eu comprei uma ação, eu me tornei acionista. Então, o ROI vai mostrar assim, olha, qual que é o percentual de ganho que eu tenho em cima daquele valor que eu investi. Quem vai mostrar isso é o ROI. A fórmula dele também é praticamente simples. O ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, o ROI é um dos indicadores mais poderosos. Dificilmente uma empresa com ROI elevado e consistente tem um desempenho negativo no longo prazo. Então, se você analisa também, como a gente vai dar uma olhada lá, você tem um ROI de uma empresa, ele é consistente, ele tem os valores, né, que eu vou mostrar para vocês, entre o bom, o muito bom, o excelente e o que seria o ruim. Então, com base nesse indicador, se ele é consistente durante os anos e ele se mantém, a gente pode ter uma ideia de que essa empresa ela está bem financeiramente em relação àquilo que ela gera de retorno para o acionista. Então, o ROI indica o quanto de lucro é gerado a partir do dinheiro investido na empresa. O lucro é o que nós desejamos ao nos tornarmos sócios das empresas. Então, coloquei até essa aspas aqui, né? Eu não lembro de quem é essa frase, talvez seja do Buffett, mas empresa que lucra não quebra. Então, assim, uma das formas que muitas vezes as pessoas têm medo de investir em ações é que, e se a empresa falir? Né? Fico com prejuízo também, o prejuízo da empresa, todo aquele montante que ela deve é rateado para o acionista? Não, não é dividido entre os acionistas. Como eu falei na aula anterior, o máximo que acontece é a sua ação virar pó. Se você pagou R$ 30, a empresa teve problemas financeiros durante o período, ela entrou em recuperação judicial, não conseguiu sair da recuperação judicial, a empresa veio a falir. Então, aqueles R$ 30 que você pagou, ele vai caindo, desvalorizando, até virar centavos, até que quando a empresa é encerrada, aquelas ações viram zero. Quando ela vira zero, a gente chama que ela virou pó. E aí onde essa frase ela mostra bem a realidade da empresa. Uma empresa que lucra, ela é uma empresa que normalmente ela não quebra, ela pode ser vendida, ela pode ser unida com outra empresa, pode ser outras coisas, mas falir, quebrar, uma empresa que sempre gera lucro, isso é uma situação que, né, seguindo os preceitos matemáticos, né, que sempre não tem como uma coisa dessa acontecer. Então indica que a empresa tem vantagens competitivas e consegue ter e manter uma boa margem de lucratividade. Então, qual que é o ideal? O ideal que nós vamos olhar é se o nível do ROI ele é maior do que 10%, então é um ROI bom. Se esse ROI ele é maior do que 20%, ele é muito bom. Se esse ROI for acima de 30%, ou seja, ele me gera 30% de ganho em relação a cada R$ 1 que eu coloquei na empresa, então isso é excelente. Agora, e se ele é um ROI abaixo de 10%? Aí a gente tem que analisar os outros parâmetros, né? Por isso que a gente não vai analisar um parâmetro específico, a gente vai analisar alguns parâmetros para que a gente possa tomar a nossa decisão de compra ou não dessa ação, ok? Então, uma outra observação aqui, ó. Cuidado. Algumas empresas podem apontar um ROI extremamente alto. Isso pode indicar algum descompasso em relação às suas finanças, e por isso é importante comparar o balanço patrimonial de outros anos. Então, às vezes a gente vai olhar e aparece o ROI assim, 2.000%. Você fala, puxa, mas um ROI de 2.000%, né? Para cada um real, né? Ele está gerando 2.000, parece algo descompassado. E realmente é. A gente precisa ir analisar, comparar outros anos para ver se houve alguma coisa nesse ano que fez com que a empresa gerasse muito caixa ou existe alguma falha, alguma questão ali contábil. Lucro líquido, que é outra coisa importantíssima para nós. O lucro líquido é um indicador importante. Ele é o valor que resta para a empresa após cobrir todos, por isso que eu coloquei até maiúsculo, todos os seus gastos e as obrigações financeiras. Então,
As empresas têm diversos gastos, diversos custos. Como não é um curso para contadores, contabilistas, acho que não é um momento agora para a gente ficar, né, analisando item por item, o que são os custos, o que é um passivo para a empresa, né, os impostos, depreciação, enfim, esse não é o momento para a gente parar e analisar isso. Eu quero trazer uma forma mais simplificada, que a gente possa ir direto ao ponto na hora de escolher as ações que a gente vai comprar, usando a metodologia dos fundamentos, que é a metodologia fundamentalista. Então, um dos indicadores mais importantes é esse, porque eu quero uma empresa que, depois que ela pagou todas as suas obrigações, todos os seus gastos, né, as obrigações financeiras de impostos, salários, os empréstimos, os gastos que ela teve na compra do material, na compra da sua matéria-prima, quando ele pagou tudo, o que sobrou? Sobrou o lucro líquido. Né? E aí, o lucro líquido ele representa o lucro real da empresa. Ele fica disponível para reinvestimento na empresa ou pagamento de outra coisa que a gente também gosta muito, que são os dividendos para os acionistas. Então, uma empresa teve de lucro líquido 100 milhões. Né? Esses 100 milhões, ela fala, bom, eu quero reinvestir 50 milhões e aí eu vou usar outros 50 milhões para distribuir para os meus acionistas. Então, a gente diz até que ela tem um payout, né? Um percentual de pagamento em relação àquele lucro líquido que ela teve de 50% nesse exemplo que eu estou dando. Se ela tem 100 milhões, 50 ela vai reinvestir ou, enfim, deixar no caixa e os outros 50 milhões ela vai pagar como dividendo, então ela tem um payout de 50%. Porém, ele também não pode ser analisado de forma individual, somente um trimestre ou um ano. É preciso analisar se existe o quê, para poder olhar e falar, olha, esse daqui vale a pena. Se existe constância no tempo e se existe crescimento desse lucro no tempo. Então, a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos, como que essa relação entre o crescimento do lucro e o tempo, se ela existe, e se ela é constante, porque tem empresas que em um dado momento ele tem muito lucro, no outro ano ela já não tem tanto lucro e ela começa a oscilar. E essa oscilação em relação ao lucro líquido, ela pode fazer muita diferença até nos dividendos, né? Até não, ela vai fazer diferença nos dividendos, porque na maioria dos casos a empresa ela paga de acordo com o que ela ganha, né? Porque ela obtém de dinheiro sobrando. Então, como que ela vai te pagar mais se não está sobrando dinheiro? Né? Ela teve um lucro menor. Então, em um ano ela pagou 12%, no ano seguinte ela teve um lucro líquido muito menor e ela vai pagar 2, 3%. Então você tem uma discrepância muito grande em relação ao ganho com o dividendo de um ano para o outro. Ok? Então, essa primeira parte escrita. Vamos lá para a parte. Deixa eu só fechar esse compartilhamento aqui para não ficar criando um monte de telinha. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores que são bem importantes e a gente vai trocando as telas aqui. Vamos começar por este daqui. Deixa eu ver se já apareceu para vocês. A tela ficou preta. Opa, apareceu, que susto. Com um tempão escuro na outra tela, aparecer para mim, não aparecer para vocês. Deixar essa parte disponibilizada, escrita? Pode ser. É mais uma lousa, né? Não ficou igual o outro, mais estruturadinho, bonitinho. Eu fui escrevendo conforme dava para poder ganhar tempo. Mas é algo para a gente poder pensar assim. Vamos lá. Deixa eu pegar, eu peguei o exemplo. Deixa eu ver qual é a empresa que eu peguei aqui.
Isso. Estou usando como exemplo a Petrobras, ok? Então vamos lá. Eu estou usando o site do Status Invest. Essa ferramenta eu não pago, tá? As informações que estão aqui, elas são gratuitas. Até depois eu vou usar esse valor aqui, ó, que é o valor pago do dividendo dela dos últimos 12 meses, para poder mostrar para vocês uma fórmula que a gente também pode usar para poder ver se o valor da ação ele está dentro do que eu espero, ou se ele está muito caro, ou se de repente pode ser uma boa opção de compra, tá? Então vou mostrar isso para você. O que que eu quero aqui? Então vamos descendo. O que que eu quero nesse site em específico? Esse site do Status Invest, ele é bem interessante, essa parte aqui, ó, dos indicadores. Outros sites também têm, mas aqui eu gosto porque ele divide entre indicadores de valuation, que são indicadores em relação ao valor, à expectativa de geração de caixa da empresa, enfim. E aqui, ó, indicadores de endividamento, indicadores de eficiência, ele já deixa aqui bem separadinho e eu acho bacana. E o indicador também de crescimento. Ver se está aparecendo para vocês. Tá. Então, se está aparecendo para vocês, está joinha. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa no chat. Joia, estou vendo vocês botando os coraçõezinhos. Então, vamos lá. O que que eu quero, né? Uma das informações que eu quero dar uma olhada sempre é isso aqui, ó. O dividendo da empresa, tá? Então, aí ele até explica aqui, ó. Por que que eu gosto desse site? Ele é bem bacaninha. Esse indicador é utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia e o preço atual de suas ações. A fórmula já está ali, ó. Pega o dividendo pago e dividido pelo preço da ação. Então, esse indicador, esse percentual, ele é baseado quando ele soltou o informe para os acionistas dizendo, olha, fato relevante, olha, vou pagar dividendos na data tal com base no preço da ação até o dia X. Então, com base naquele dia X, ele faz isso, ele divide o valor que ele vai pagar pelo valor da ação e dá esse percentual. Então, Petrobras está na casa dos 17,47%, até mais do que a Selic hoje, que está na casa dos 15%. Então, aqui a relação também o preço-lucro, tá? Então, essa relação também é importante, porque ela dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então, o preço atual da ação dividido pelo lucro por ação, que é a LPA. Tá, o que é importante isso daqui? Isso daqui é importante para eu entender o seguinte, né? Com base no lucro que essa empresa está gerando por ação, quando ele pega e divide, né, o lucro pela quantidade de ações que ela tem, eu estou pagando quantas vezes por esse lucro? Então, nesse caso, eu estou pagando 8 vezes. Então, esse daqui é bacana, esse daqui é bacana, e esse daqui também é importante, que é o preço sobre o valor patrimonial. Tá? Então, como que é isso daqui? Ó? Facilita a análise e comparação em relação ao preço de negociação de um ativo com seu valor patrimonial por ação. Então, a fórmula também é muito simples. Ó. Pega o preço da ação, dividido pelo valor patrimonial por ação. Isso daqui é mais ou menos como, acho que eu já até expliquei também isso em fundos imobiliários. Imagina que tem um fundo imobiliário que vale os seus prédios, né? Ou a sua carteira de ativos vale 100 milhões. Nesse caso, 1,05 seria meio que assim, eu estou pagando em algo que vale 100 milhões, eu estou pagando 105 milhões. Seria mais ou menos essa relação, ou seja, eu estou pagando um pouquinho a mais do que ele vale. Mas você vai ver que tem diversas empresas que essa relação ela é muito maior ou muito menor. Depende do momento da empresa. Tá? Eu, sinceramente, acho que essa relação até 1,5, 1,10 para uma empresa boa, né, uma empresa lucrativa, acho que está na ordem do dia, está bacana, vale a pena a gente analisar bem. Outro indicador que é muito importante é isso daqui, ó, a dívida líquida pelo patrimônio líquido. Por quê? Porque quando eu divido, né, pega essa dívida da empresa, a dívida total que ela tem, e divido pelo patrimônio que ela tem, quando o resultado aqui também, ó, ele é abaixo de 1, ele também significa que ele deve menos do que todo o patrimônio da empresa. Em alguns casos, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma outra tela.
Deixa eu ver se eu consigo colocar da Gol, para a gente dar uma olhada como que está essa relação. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Olha como que tá. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Toquei para Gol, tá? Isso, agora tá aparecendo para vocês. Ó, aqui os indicadores de endividamento, ó, nem aparecem mais. Ó, quando eu faço essas outras análises, ó, a liquidez corrente da empresa baixíssima. Ó, o ativo circulante da empresa, o passivo circulante, ela tem uma dívida gigantesca em relação ao que ela tem de patrimônio. Esse número aqui, ó, ele vai aparecer muito baixo. Olha a diferença da Petrobras quando eu olho a liquidez corrente da Petrobras. Deixa eu trocar aqui. É que a Petrobras também tem. Ela gera muito caixa, mas esse valor também para ela acaba ficando próximo, vamos dizer assim. Mas não são comparações que, na verdade, não cabem para esses dois tipos de ações. Então, deixa esse pedaço para lá. Agora, isso aqui é importante. Esse daqui, ó, os indicadores de rentabilidade. Esse cara, para nós, ele é bacana, porque é aquele return on equity, né? Que é o retorno sobre o investimento. Ou seja, para cada R$ 1 que eu coloco nessa empresa, eu tenho expectativa, ele me indica que ele vai me gerar 12% de ganho. Então, ó, é de capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Então, eu pego o lucro, divido o lucro líquido, né? Que é aquele dinheiro que sobrou, divido pelo patrimônio líquido da empresa e me dá esse percentual. Então, o ROI para mim também é importantíssimo. Outra coisa que é importante também a gente dar uma olhada é isso aqui, ó, indicadores de eficiência. A margem líquida. A margem líquida também, ó, aquela porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Então, o lucro dividido pela receita líquida. Então, quando eu pego toda a receita líquida da empresa e eu divido pelo lucro líquido, eu tenho essa expectativa. Ela está me gerando, em média, né, 10% de ganho ao ano. E aqui do outro lado, os indicadores de crescimento. Em alguns casos, esses indicadores de crescimento, eles vão dar percentuais muito discrepantes. Normalmente eu não uso esse indicador, tá? Mas a gente vai analisar os indicadores de lucro de outra forma, ok? Mas aqui o que seria legal então a gente frisar? O que a gente olha? O dividend yield. A gente vai analisar basicamente o PVP. Nós vamos analisar também a dívida líquida, tá? Esse daqui também é importante. E a gente vai olhar também o ROI, que é o indicador, é praticamente um indicador de cada, né? Eu gosto de pegar um de cada. Então, o ROI e a margem líquida. Então, um indicador de eficiência, um de rentabilidade, um de endividamento, e aqui de valuation a gente pode usar também o dividendo, o PL e o preço-valor patrimonial. Acho que aqui já dá uma boa ideia do que a gente precisa olhar para também não ficar um negócio extremamente gigantesco, ok? Deixa eu trocar aqui a tela, porque o que eu quero? Eu quero dar uma olhada nisso daqui, ó. Estou de novo em Petrobras, tá? Estou olhando aqui um gráfico que ele me mostra em relação ao lucro líquido de Petrobras. Estou usando agora o Fundamentei. Esse daqui é um site que eu pago, que ele já me traz bastante informação e me facilita bastante a vida. Eu percebo que eu tive, ó, em alguns momentos, bem difíceis para a Petrobras. Tive momentos também que ela, né, voou. E agora ela está se recuperando novamente em relação ao lucro líquido. Mas eu posso fazer análises, posso fazer diversas outras análises aqui em relação à Petrobras. Se eu voltar aqui, ó, ele me dá todas as informações que eu tenho disponíveis, né, no pago, né, que eu posso utilizar para poder escolher a minha ação. Aqui, ó, o preço, né, no tempo, aqui desde 2016, ó, coloco prazo de 10 anos,
se esse preço ele tem uma tendência de alta ou não, isso usando só a linha. Se eu não me engano, ele tem aqui... Ele não tem o gráfico por barras, né? Se não dá para vocês também terem uma ideia, mas esse de linha já ajuda bastante. E aqui, ó, a tabela que eu estava dizendo para vocês, onde ele analisa as informações financeiras da empresa dos últimos anos. Então, aqui, ó, 2025, tá? E aqui, ó, 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Com base nisso, eu vou olhar aquelas informações, aqueles indicadores, e eu já posso começar a ter uma ideia daqui do que eu quero. Então, por exemplo, ROI acima de 10%. Lembra que a gente falou que um ROI acima de 10% já é um ROI interessante, já é um ROI bom? O ROI dela está em 12%. Opa, interessante. Margem líquida, ó. A margem líquida da empresa na casa dos 10. A gente deu uma olhada lá no outro site, estava na casa de 9, alguma coisa, ele deve estar arredondado aqui em 10. O lucro líquido, o último lucro líquido, ó, 48, esse valor está expresso possivelmente em bilhões, tá? Não é Petrobras. Então, ó, 48 bilhões. O exercício de 2024, o lucro foi de 37 bilhões. 2023, 125 bilhões. Ou seja, pagou tudo isso aqui, ó. Pagou os impostos, os resultados financeiros, tudo. Pagou tudo isso daqui. O que sobrou no final? Sobrou esse lucro líquido, esses bilhões, ok? Então, e a receita líquida, né? Quanto que ela gerou de caixa? 496 bilhões. E disso o que sobrou? Quase 10%, que é o lucro, que é um valor, né, absurdo. Com base nisso, o que eu separei aqui? Outros para a gente poder comparar. Então, deixa eu trocar aqui a tela. Vou mostrar para vocês uma outra empresa que é a Grendene, tá? Grendene, esse daqui é o ticker dela, GRND3. O que eu quero dar uma olhadinha nele? Eu quero dar uma olhadinha nesse amiguinho aqui embaixo, que é, ó, já deixei separado, que é o lucro líquido. Ela tinha uma expectativa, ela estava criando lucro, ó, o lucro subindo, subindo, existia a expectativa de continuar subindo. Durante a pandemia, deu uma caída e agora, aparentemente, ele está se recuperando novamente. Tá? Que eu consigo dar uma olhada e ver. Isso aqui é um indicador só de lucro líquido. Eu posso colocar outras comparações aqui para a gente poder dar uma olhada. Posso comparar com o caixa da empresa, o que ela tem em caixa, né, o que ela tem de dinheiro que ela guardou, né, que é o caixa de dinheiro que está ali na mão, que ela pode utilizar. Que muitas vezes ela se soma, né, ao lucro líquido se ela não distribuir ao acionista. E o que ela tem de dívida. Então, o que ela tem em caixa e o que ela tem em dívida. Então, ó, é uma empresa que normalmente ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Olha essa relação aqui. O que ela tem em caixa e o que ela tem em dívida. Como no passado já foi diferente, ó. O que ela tinha em dívida, o que ela tinha em caixa, que é o verdinho, e o que ela tinha de lucro. Então, com o tempo, foi sendo regularizado, até que hoje ela tem muito mais caixa, gera um lucro bom, né, do ponto de vista do tamanho frente à dívida, e aí a dívida é essa coluninha vermelha aqui, que é muito menor, ok? Posso até tirar esses dois, e aqui eu posso marcar o que é o payout. Tá? Qual o percentual que foi pago? Por que uma empresa conseguiu até, uma outra coisa que a gente analisa, por que ela pagou 200% do lucro? Porque ela tinha caixa. Então, ó, ela tinha caixa, aqui o verdinho, vou pegar aqui esse exemplo. Ela tinha caixa, ela conseguiu pegar o caixa mais o lucro líquido e conseguiu distribuir 220% do que ela tinha tido de lucro em alguns momentos. Em outros momentos a empresa faz diferente. Ela tinha um caixa, teve o lucro, ela pagou só 50%, ela reteve 50%. Aqui em 2024 a mesma coisa, tá?
Um outro indicador que a empresa ela pode estar fazendo caixa para algum projeto, ou para poder pagar no futuro um dividendo maior ao acionista. Enfim, tudo isso a gente consegue fazer analisando o gráfico. Por que eu estou mostrando isso? Porque às vezes você não vai, como disse lá no começo, não vai ter tempo para poder ficar analisando item por item, né? Pegando a DRE, alguns sites ele já te mostra o que você precisa, certo? Vamos comparar um outro. Ó, esse outro é uma empresa chamada Odontoprev. O ticker dela é esse daqui, ó, ODPV3, tá? Explicação do que ela faz, diversos tipos de informação, mas hoje, em específico, eu quero vir para cá também. Quero analisar graficamente essa empresa. Olha que gráfico interessante. Praticamente, né, fora esse que distou um pouco, mas se você for analisar, o lucro líquido dessa empresa, ele só cresce. Ele é mais ou menos o que a gente diria que é um canal de alta em relação ao lucro, né? Normalmente a gente usa essa palavra canal de alta para poder ter uma relação entre o preço, né? Se o preço da ação está sempre subindo. Mas eu posso dizer aqui que ele tem uma linha de tendência de alta, né, durante os anos em relação ao lucro. O lucro todo ano, ó, 512, 539, 562, ele vai subindo. E isso é muito importante. Os proventos, o que foi pago? Ó, tinha 539, pagou até um pouco a mais. Quando eu coloco aqui o payout, que é aquela relação que eu falei para vocês, o percentual do que ele pagou em relação ao lucro líquido, ele pagou praticamente a 100%. Ele tinha 539 de lucro, pagou 543, então considerado 100% de payout. Em alguns casos, 97%. Em outros momentos, ele vai pagar um pouco menos, pagou 38%, enfim. Isso daqui é importante para eu poder analisar se eu estou de olho nos dividendos dessa empresa. Então, eu vou analisar esses últimos anos e falar assim, olha, se a empresa pagava, na média, ficou um bom tempo, pagou 68, caiu, né? Possivelmente ali depois da pandemia, né? Seguraram um pouco mais o caixa, e aí depois, ó, chegou em 2024, já pagou 100%. E até aqui é o gráfico que se manteve. Ok? Então, isso daqui é importante para a gente poder ver. Deixa eu ver se eu tenho mais algum que eu separei. Sim, tem um outro aqui numa situação bem oposta. Deixa eu atualizar a tela para vocês. Isso. Esse daqui é o BR Foods. Ó, produtor internacional de alimentos proteicos, frescos, congelados, né? Aves, bovinos, dono da Sadia, Chester, Pate, Perdigão, Quali, enfim. Essa empresa, vou dar uma olhadinha nela. Ó, o gráfico dela já não é um gráfico tão legal, né? Ele mostra que o preço teve uma contração, né? Nos últimos 10 anos, ó, o retorno foi negativo 11%. Aqui, ó, os últimos 10 anos total, 68% negativo, mas eu quero dar uma olhada no lucro, né? Vamos ver se essa empresa, olha como que o lucro é diferente. Até 2015, ele tinha um lucro interessante, passou momentos complicados, ó. Negativo. O que é o negativo? Prejuízo, tá? E aí, aos poucos, o último exercício ele teve um lucro aí na casa dos 3 bilhões. Só que, quando eu coloco os proventos, ó, você vai começar a perceber, ó, não tem lucro. Não tem lucro, ele não paga provento. Então a questão é, esse tipo de empresa que eu quero ser sócio, não é falando mal da empresa, mas eu vou fazer sociedade como empresa, que ela não dá lucro, se o meu objetivo é obter parte desse lucro como dividendo, ou investir numa empresa que eu quero que o preço da ação ela aumente, né? Ela cresça, eu quero ganhar com essa valorização. Poxa, mas eu estou percebendo que como ela não está numa situação muito legal, eu acho que ela não vai gerar para mim um ganho em cima do valor da compra que eu fizer da ação. Né? Poxa, eu paguei 10, eu quero que vire 20. Eu paguei 20, eu quero que vire 40. Né? E eu quero receber também o dividendo em cima do lucro. A empresa não dá lucro, o preço da ação não sobe.
Tem diversas questões aí. É esse tipo de empresa? Então, cabe ao investidor. Por isso que eu sempre digo que cada um tem que fazer a sua escolha. A gente não dá indicação por quê? Porque não pode por lei e porque também não faz sentido, né? A escolha do que vai investir é de cada um. Cada um tem o seu CPF, cada um tem o seu dinheiro. Eu acho que o que a gente precisa é isso: aprender o que eu vou olhar, o que, que eu preciso estar atento para poder, sim, fazer a minha escolha. Ok? Então vamos lá. Para a gente poder colocar a mão na massa, que é algo que eu não consegui fazer muito legal na outra aula, porque o Excel acabou não permitindo, eu vou tentar fazer agora novamente com vocês, mas do zero. Tá? O que, que a gente vai analisar, né, pegando dados, né, uma população de dados, e a gente vai começar a separar esses dados de forma que eu vou elencar melhores ações, melhores empresas para que eu possa estar analisando e aí, no final, né, a pessoa decide se ela vai ou não comprar aquela ação. Então vamos lá. O que, que eu quero? Eu quero trocar para este site. Deixa eu ver se já aparece para vocês. Isso. Fundamentos, tá? O site também é gratuito. Por isso que eu digo para vocês que o Excel vai ser muito importante aqui. E aí eu vou fazer passo a passo, para ir aos poucos, você assistindo o vídeo depois, pausa e vai fazendo a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui, ó, onde eu estou com o mouse, buscar por empresa. Clico aqui, vai me aparecer essa busca avançada, tem diversos indicadores. Tudo isso daqui são indicadores, tá? E eu quero este aqui, ó. Primeiro indicador que eu quero que ele me separe, patrimônio líquido. O que, que eu faço aqui? Ó? Eu coloco um valor bem grande, bem absurdo. Por quê? Porque eu quero que ele pegue todas as empresas que estão lá na bolsa, um valor muito maior. Então, ele vai olhar e falar, opa, vou buscar todas as empresas. Seleciono ele, tá? Deixo marcado isso aqui, ó, negociado nos últimos 2 meses. Porque se tem alguma ação que não foi negociada, né, não teve negócio, está lá parada na bolsa, para que eu vou perder meu tempo analisando ela? Então, como eu digo, né, a gente tem uma necessidade de agilidade. Então, vamos lá. Coloquei só esse dado e eu vou buscar. Ele vai aparecer uma quantidade gigante de dados. Ó. Olha quanta informação. Tudo isso daqui, ó, até aqui embaixo. E o que eu vou fazer com isso? Agora eu vou selecionar isso daqui e vou colocar lá no Excel. Vou clicar com o botão do mouse, vou selecionando, ó, vou arrastando para baixo. Eu vou descer até lá no fim. Opa, até o número. Está selecionado os números. E em cima de uma seleção qualquer dessa, mas dentro do azulzinho, vou clicar com o botão direito. Vou copiar esses dados. Ok? Deixa eu ver se eu consigo trocar agora o meu compartilhamento para o Excel. Então, vou parar esse compartilhamento. Vou voltar para a minha tela. E vou tentar abrir o Excel aqui. Vamos ver se eu consigo. Senão eu vou ter que colocar... Acho que agora eu consigo. Já deixei até tirar para fazer um... Isso. Agora eu posso. Agora eu vou compartilhar a minha tela do Excel. Vou deixar ele atualizar aí para vocês. Isso. O que, que eu vou fazer? Vou clicar aqui no geral, ó, bem nesse cantinho aqui, clico com o botão esquerdo mesmo. Agora eu clico com o direito e vou colocar aqui, ó, colar. Aí ele vai me dar uma mensagem. Ó lá. Os dados que você está colando, ok. Não preciso nem perder meu tempo. Ok. É isso mesmo, meu amigo. Cole. Ó lá. Na verdade, eu posso fazer até melhor. Deixa eu desfazer ele aqui rapidinho. Eu vou colar ele como valores. Como texto, né? Colar especial. Colar especial. Texto.
não correr o risco de ele sair no diferente. Isso. Olha especial, texto. Melhor ainda. Ok? Isso, está aparecendo para vocês. Então vamos lá. Qual a primeira coisa que eu quero? Eu quero selecionar as ações usando os indicadores que a gente acabou de ver. Todas as ações da Bolsa, todas as empresas estão aqui. Então eu vou selecionar essa linha, clico no botão Shift e vou colocando para o lado. Para o lado, para o lado, para o lado, para o lado, pro lado, até o final. Então, aqui, ó, até o final. Até o final. Isso, cheguei no final. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um filtro. Ó, quero um filtro. Pronto. Tá vendo que agora ele tem isso daqui, ó? Vou adicionar um filtro para ele. Tá bom? Por que esse filtro ele é importante? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Uma outra coisa que eu faço, que eu acho legal, até para não ter que ficar indo, né, de um lado para o outro, eu vou até o dividendo, ó, nessa outra coluna, e eu vou pedir para ele congelar o painel. Então, vou pedir. Deixa eu só achar o congelar. Ó, exibir, congelar painéis. Eu quero congelar assim, a linha de cima e a do lado. Pronto. Então, esse é o passo a passo que eu fiz para poder começar a separar as ações com base nos indicadores. Então, ó, é o passo a passo, tá? Não tem como errar. Então, vou voltar agora lá para o lado e olha como não some, ó. Ó, não some mais o nome da ação, tá? O nome da empresa. Vou lá. O que eu quero selecionar primeiro? Que é o que me deu problema na aula passada, porque eu estava usando o Excel online e ele me deixou. Eu acredito que agora vai dar certinho. Eu quero tirar todas as empresas que têm um patrimônio líquido negativo. Por quê? Porque a empresa com patrimônio líquido negativo, ela me mostra que, olha, essa empresa não está legal das pernas. Se ela vender tudo que ela tem hoje para pagar a dívida, ela não paga. Eu não quero perder meu tempo analisando essa empresa. Eu não quero. Se você quiser analisar, fique à vontade. Vou mostrar a minha metodologia de análise fundamentalista com base nesses indicadores. Então, vou selecionar aqui. Eu quero crescente. Ó, isso. Agora deu certo. Tá vendo esses valores aqui negativos? Ó? Quem são esses caras? Ó? Azul, Gol, Oi. Esses valores, ó, é o patrimônio líquido deles negativo. Ó, negativo em 28 bilhões, negativo em 27 bilhões, negativo Oi em 14 bilhões. Por que aparece duas vezes a Oi? Porque a gente tem a Oi 3, que é a ação ordinária, e Oi 4, que é a ação preferencial. É a mesma empresa, os números são basicamente, né, no patrimônio líquido, são basicamente os mesmos, ok? E aqui, ó, até o crescimento da empresa, você vê que mesmo a Azul, ó, tendo 28 bilhões de patrimônio, por que eu falei que eu não uso muito o número em relação ao crescimento dos últimos anos? Porque pode aparecer isso aqui, ela cresceu 40% nos últimos 5 anos. Mas, e o patrimônio dela? Melhorou? Não, tá negativo. Então, esses são os caras que eu não quero. Não, para mim, essas empresas não importam. Então, o que eu vou fazer? Vou até o final, onde está aqui esse negativo. Opa, cheguei aqui, ó. Então, daqui para cima, todos esses caras, eu vou selecionar todas essas linhas. Daqui para cima, todos esses caras, eu posso clicar aqui, ó, no Shift e um por um, ou eu posso, no computador Shift, Ctrl, né? A tecla Ctrl, seguro as duas e coloco a setinha para cima. Aí eu desço uma, ó. Ele já desceu até para me deixar ali bem só o que eu quero, a linha, como é que fala? A linha do título, ó. Selecionei tudo. Opa, acabou selecionando só os que eu não quero, que é os bons. Eu quero selecionar os ruinzinhos.
botar aqui. Esses amiguinhos aqui são os que eu não quero. Os amiguinhos que estão negativos. Certo? Então, vamos ver se agora ele selecionou o que eu quero. Quero selecionar esses caras, isso. Opa, agora sim. Ó, selecionei todos. Todos os caras que estão patrimônio líquido negativo. O que eu faço? Clico com o botão direito, certo? E vou aqui em excluir. Eu vou excluir essas linhas. Esses caras não vão fazer parte da minha análise. Eles estão com patrimônio negativo. Não quero perder meu tempo com eles. O que eu faço? Simplesmente excluo. Mas eu excluo a linha total. Selecionadinha para não dar nenhum erro. Excluo. Excluo a linha inteira. Pronto. Já fiz uma seleção aqui em relação ao que eu quero e o que eu não quero. Então, ó, agora eu tenho só as empresas com patrimônio líquido positivo. Posso até trocar aqui, ó, clicando na setinha. Agora eu quero patrimônio líquido positivo. Opa, me apareceu aqui, ó, as empresas com patrimônio líquido positivo. Ok? Então, dentro dessa situação, as empresas que elas são todas positivas. Ó, tá vendo o patrimônio? Ó? Todas elas agora têm patrimônio positivo. Deixa eu ver, fazer um controle aqui rapidinho. Vou ver se eu acho. Se eu acho Petrobras. Tô dando falta dela. Tem que dar uma olhada se ela tá aqui. O valor dela pode ter sumido lá naquela seleção, mas tudo bem. Se ela sumiu, depois a gente volta. Na verdade, acho que eu vou até fazer isso agora. Deixa eu ver o que aconteceu, se a Petrobras estava lá ou se ela não está nem na seleção. Se ela não está na seleção, ela deveria estar. Ou o valor que eu coloquei ainda ficou pequeno lá no... O valor, de repente, ainda ficou pequeno lá no site quando a gente fez a busca, quando a gente pescou ela. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Posso selecionar tudo, apagar de novo e aumentar meu tamanho da busca. Não tem problema. Deixa eu só conferir aqui no site, onde a gente buscou, se foi uma falha minha de seleção ou se ele realmente não veio. Tem que estar. Eu acho que o site está mostrando para mim, parece que não veio. Estou voltando lá no site, vou aumentar um 0 lá onde eu mostrei para vocês. Eu tenho que ter o controle. Se falhou, põe mais zeros. Tem que buscar. Vou selecionar de novo. Vou fazer todo aquele processinho. Estou fazendo já, tá? Estou selecionando toda aquela linha de novo. Enquanto vocês não estão vendo. Estou selecionando de novo. E vou colar lá de novo. Tenho que ter certeza que esse amiguinho vai aparecer. Vou colar até por cima agora. Colar especial. Texto. Tem problema. Ó, por cima. Sim, ok. Vamos ver. Opa, agora sim. Precisava de mais um número. Por isso que o número que eu tenho que colocar lá do patrimônio líquido, ele é bem grande. Agora deu certo. Então agora eu posso sair dessa busca. Então vamos lá. Tava faltando o número aqui. Por isso que a gente confere. Eu acho que agora ele tá bonitinho. Vou só melhorar o tamanho dessa letra para vocês poderem deixar 14 a todos. Ficou muito pequeno? Acho que ficou muito pequeno para vocês.
18. Pronto. 18 ficou melhorzinho. Ok? Então vamos lá, de novo. O que eu vou fazer? Vamos eliminar os amiguinhos que o patrimônio está negativo. Vamos lá. Opa, agora deu certo. Olha quem é o primeiro. Por isso que eu bato o olho, eu já sei que tem alguma coisa que está faltando. Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Eletrobras. Agora tá certo. Agora, esses caras aqui, ó, esses caras que eu quero olhar. Patrimônio líquido positivo. Faltava mais uns zerinhos lá. Não tem problema. Agora deu certo. Tá? Por isso que o Excel ele é importantíssimo. Como eu já sei, bato o olho e a gente já corrigiu. Então, agora eu vou eliminar quem? Agora sim, eu vou eliminar os negativos. Ó. Começando por esse. Então, clico aqui, seguro a tecla Shift, põe a setinha para o lado até o final. Posso ir colocando um por um ou continuo segurando Shift, Ctrl e setinha para baixo, ó, de uma vez. Selecionou todos os caras negativos. Olha lá, quem é o último? Oi, Gol e Azul. Esses caras eu não quero olhar nesse momento. O que eu vou fazer? Clico com o botão direito do mouse e vou lá excluir. Excluir linha inteira. Pronto. Agora eu dei meu primeiro corte, está certinho. Agora posso subir aqui, posso subir tranquilamente e olhar lá em cima. Eu vou ter a Petrobras. Opa. Agora, eu tenho uma segunda coisa que eu quero olhar. E eu quero tirar também. Sabe o que é? É o seguinte: liquidez. É isso aqui, ó. Liquidez nos últimos 2 meses. Como eu estou olhando não só o fundamento também da ação, mas o que é a liquidez? A liquidez é o seguinte: isso aqui é dentro da bolsa, tá? Isso não é bem relacionado à questão financeira da empresa. Isso aqui é na bolsa. Isso aqui diz para mim sim, ó. Dentro na média, né, dos últimos 2 meses, essa empresa ela negocia, por exemplo, a Petrobras negocia 1 bilhão, né, em média por dia nos últimos 2 meses. Então esse é um cara que eu quero também ter na carteira. Porque imagina o seguinte, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, o primeiro. Essa ação, ó, Select 5, ó, a média dela de negociação foi R$ 191, a média nos últimos 2 meses. Se eu quiser comprar R$ 1.000 dela e para eu vender depois, se a negociação dela, a liquidez dela em venda é muito baixa, eu comprei 1.000, para eu poder desfazer depois esse 1.000, caso eu queira me desfazer, eu posso levar aí semanas para poder vender. Então, o que é interessante? Por exemplo, olha isso daqui, ó. Essa daqui ela tem uma liquidez de 58 milhões em média por dia de negociação nos últimos 2 meses. Bom, se eu não tenho 58 milhões para comprar das ações dela, eu estou negociando, por exemplo, quero vender 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, eu consigo negociar ela facilmente. Por quê? Porque a liquidez dela é muito alta. Ela tem muita negociação diária. Então, isso é importante também. Então, o que eu também quero tirar? Eu quero selecionar isso aqui. Eu também quero colocar os caras de forma decrescente. Todos os caras que têm negociação, eu posso colocar aqui abaixo de 200 mil. Vou dar uma olhada aqui em que ele vai me aparecer aqui para ver se vale a pena analisar. Show. Vamos colocar, vai. Taurus Armas. Vamos colocar aí na casa dos 50 mil. Vai. Vou ver quem que aparece. Vamos colocar aí na casa dos... Vamos colocar até mais, vai. Abaixo de toda empresa que negociar menos de 30 mil reais por dia, eu não quero. Porque imagina se eu quero investir, eu tenho um bom valor, eu quero comprar, e eu quero comprar bem, eu quero comprar 50 mil. Poxa, se eu comprar 50 mil, preciso vender, a média de negociação desse cara é 29 mil, posso levar aí 2, 3 dias para poder vender tudo. Então esse cara eu não quero. Vou fazer a mesma coisa. Clico, Shift, Ctrl para o lado esquerdo, setinha. Ó, selecionei. Ctrl, Shift, setinha para baixo. Selecionei todos os outros. Clico no botão direito e excluo de novo. Linha inteira. Ok?
Então, eliminei esses caras. Primeira coisa que eu não quero. Não quero ficar perdendo tempo. Opa, depois eu volto ali. Não quero ficar perdendo tempo com esses caras que a negociação deles pode não atender ao montante que eu quero, tá? Não tem interesse. Agora a gente vai começar a olhar aqueles outros indicadores que eu mostrei para vocês. Agora, dentro da minha análise fundamentalista, a gente vai começar a dar uma olhada em alguns indicadores. E aí a gente vai pintar esses indicadores. Vai ficar um pouco colorido, mas vai ficar mais separadinho esses caras que eu quero. Eu quero um ROI, né? Quero ROI acima de 10%. Vem aqui, seleciono, ó, ROI acima de 10%. Então vai aparecer diversos tipos de ROI. Toda empresa que tiver ROI abaixo de 10, não quero nem perder meu tempo. Então, ó, ROI abaixo de 9%. Então, para mim, de repente, esses caras eu não quero. Então, eu vou fazer o quê? Dessa vez, até para não precisar excluir, nós vamos pintar. Então, Shift Ctrl para cima. Ó. Isso. Agora deu certo. Esses caras eu vou pintar a cor deles. Vamos colocar um verdinho para eles. Não gosto de verde, vai. Vou colocar outra cor. Azul. Certo? Então, esses amiguinhos aqui, ó, são todos ROIs acima de 10%. Então, primeira coisa que ele me indica aqui, se eu colocar, investir nele, colocar R$ 1 nessa empresa, ele tende a me gerar muito mais caixa. Olha uma empresa que aqui, ó, ela está destoando, Americanas. Americanas, ela está passando um momento extremamente difícil, devendo 40 e tantos bilhões. Esse cara depois eu vou tirar ele, tá? Esse cara eu não tenho interesse nele. Segundo corte que eu vou ter é o dividendo, tá? Para ter a ideia do dividendo, eu quero mostrar para vocês uma fórmula criada por um investidor que tem um livro, se não me engano, é Faça Fortuna com Ações, que é o Décio Bazin. Décio Bazin já é falecido, mas tem esse livro. Esse livro ele é muito utilizado, muito conhecido na área de investimentos em ações. E o Décio Bazin dizia assim: olha, para a gente poder ter uma base, né, de máximo que eu pagaria, um valor teto, até quanto eu aceitaria pagar por essa ação, então ele criou uma fórmula. A fórmula é aqui, ó. Deixa eu ver se atualizou para vocês. Vai atualizar. Então peguei a própria Petrobras, tá? Petrobras, então, ela tem, né, um dividendo pago de 15,87, mas o Décio Bazin dizia, olha, no mínimo, eu quero empresas com 6% de dividendo. Então, vou colocar aqui, ó. O dividendo eu espero pelo menos 6%. Se pagar mais que isso, ótimo. Quanto a Petrobras pagou de dividendo nos últimos 12 meses? Lembra que eu mostrei para vocês o site lá do Status Invest? E ele apareceu aquele valor lá, R$ 5,62? É esse o valor que eu vou usar. Então, R$ 5,62 ela pagou nos últimos 12 meses. Qual que é a forma? A forma é isso aqui, ó. Eu pego o valor do dividendo e divido esse valor de dividendo por 6. Como é porcentagem, ele fica assim, ó, 0,06. O valor que der aqui como resultado, ele seria o preço teto, que é o valor do dividendo dividido por 6, é o máximo que eu aceitaria pagar nessa ação. Pagar mais caro do que isso não vale a pena. Essa ação estaria muito cara. Então, clica aqui fora e o resultado é R$ 93. Ou seja, o preço hoje, o fechamento hoje da Petrobras, em 3 de setembro de 2025, foi R$ 32,16. Então, com esse dividendo, né, se eu tivesse exigindo no mínimo 6%, eu aceitaria pagar até R$ 93 no valor da Petrobras. Agora, significa que ela vai subir, ó, esse upside, né, que é essa diferença entre o valor da ação hoje, né, que é os 32, e o valor máximo que eu pagaria por ela, segundo o método de Bazin, seria um upside de R$ 61. Né?
caso ela chegasse, né, dos 32, ela fosse até os 93. Então ele diz assim, olha, desse 93 eu não pago mais do que isso, ok? Vai ter alguns outros sites que vai mostrar até, às vezes, o valor teto de basinha até um pouco mais alto que isso, porque, lembra, depende do valor naquele momento da ação quando eu calculo. Então, eu estou calculando com base no preço da ação hoje, né? Se você calcular, de repente, com base no preço, ela chegou a 35, 40 reais, óbvio que esse número vai dar uma distorção, né? A gente vai ver qual você vai optar por qual valor você vai utilizar, o valor de hoje ou o valor com base em algum outro período do tempo. Mas com base no valor de hoje, utilizando a fórmula do Décio-Bazin, então ela poderia ter ainda uma valorização de R$ 61. Mais do que isso, mais do que 93, utilizando o método do Décio-Bazin, não valeria a pena comprar essa ação da Petrobras. Usando o mesmo método, que é o método do valor justo de Graham, que eu mostrei para vocês na outra aula, até a título de comparação, mesma empresa, só que utilizando indicadores, né? O lucro por ação e o valor patrimonial por ação. Para o Graham, ele chama isso de valor intrínseco. Então, se o mesmo valor de 32,16 hoje, nessa data, o valor máximo, né, o valor que seria o justo, no caso, a se pagar pela Petrobras, para o Graham seria R$ 50. Então, se eu olhar, bom, a ação, né, fizer uma análise utilizando essas outras ferramentas, o preço da ação ela está abaixo do valor justo de Graham. Joia. Então está em 32. Para 50 falta 18,61. Então ela tem uma possível valorização aí que poderia acontecer. E quando eu analiso o do Décio-Bazin, que é com base nos dividendos, então eu só posso analisar se a empresa paga dividendo. Se a empresa não paga dividendo, se ela está igual aquelas outras lá que estão devendo e a gente excluiu, então essa metodologia não vai funcionar porque não tem percentual de dividendo. Então aqui eu tenho porque ela pagou dividendos, né? Então, se eu pego nessa metodologia e também olho e falar, o preço teto 93 está em 32, puxa, então, dentro das duas fórmulas, eu tenho ainda uma possibilidade de ganho com base nessa ação. Então, a Petrobras, de repente, seria uma ação que eu olharia com bastante carinho aqui. Ok? Então, o que eu quero? Eu quero olhar aqui o dividendo. Voltando aqui, ó, eu quero colocar o dividendo de forma crescente. Qual é a questão aqui? O que eu preciso ficar de olho? Preciso ficar de olho que é o seguinte: às vezes a empresa ela pode pagar um valor de dividendo que ele é atípico, não é normal, e aqui você vai olhar e falar, poxa, se esse cara pagou 117% de dividendo, bom, é esse cara que eu quero comprar. Não é o que eu gostaria, acho que não é o melhor, o mais indicado. Aqui eu precisaria olhar o quê? Tinha que voltar lá no site, lembra? Os últimos balanços. Tem que olhar e falar o que aconteceu com o lucro líquido dessa empresa? O que aconteceu com os custos dessa empresa? Quando eu olho no site, de repente, eu vou pegar lá e ver o resultado dela, né? Ou outros tipos de análise, outros tipos de indicadores, né? Tem vários, mas eu estou falando só de alguns aqui. O que de repente aconteceu com essa empresa no ano que de repente ela começou a ter um lucro e dividiu um dividendo gigantesco em relação ao preço da ação. Ok? Então, isso aqui me acenderia um sinal para poder olhar mais. Né? Imagina que a Selic está hoje, né, em 15%, o cara está pagando 117%. Né? Em relação ao percentual, né, tá muito discrepante. A gente ia ter que dar uma olhadinha em alguns outros indicadores para ver o que está acontecendo. Ó, o ativo circulante, a gente olhar, ó, o patrimônio ativo circulante líquido está menos 7. Alguma coisa está errada. Então, esse cara, eu vou. Olha o tamanho do ROI: 51% do ROI. A gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado. Agora, esses outros caras, JBS, esse par eu não conheço, mas como valor baixo, não lembro, na verdade. O valor é baixo da ação. Né? Eu não olharia esse cara, mas vamos fazer o seguinte:
Vamos pegar com base na metodologia do Décio Bazin e vamos selecionar todos os caras. Só não vou selecionar esse. Vai, vamos. Tá aqui mesmo. Acima de 6%. Vou selecionar acima de 6%, de acordo com a metodologia do Décio Bazin, tá? Se você quiser com mais valor, tudo bem. Pelo menos a Décio Bazin. Aqui, ó, 6%. Daqui para cima, vou colocar uma outra cor. Vamos usar, então, esse... Que cor é? Sou meio daltônico. Laranja. Tá? Então, vamos analisar com base nesse daqui. Esses caras eu quero dar uma olhada. Ok? E eu quero... O ROI já separei. O dividendo eu já separei. E eu quero dar uma olhada nessas empresas, a relação do preço dela. Tá? Basicamente, que é a relação. Essa daqui, ó, o PL. Tá? Preço-lucro. Preço-lucro não, eu quero o preço-valor patrimonial. Esse aqui. Esse daqui vai ser mais interessante para a gente. Ok? Então, vamos lá. Selecionei. Eu quero... Aqui eu quero o contrário. Eu quero as mais... Isso. Eu quero as mais baixas. Vamos procurar os mais próximos de 1. Tá? Que, teoricamente, seria o quê? Empresas que são mais próximo do seu valor real. Tá? O preço que está negociando na Bolsa é próximo do valor que ela vale. Ok? Porque a gente sabe que na Bolsa a gente pode, de repente, estar com uma ação que ela tem um valor patrimonial, né, um valor da empresa maior do que o valor que ela está sendo negociada, por algum motivo. Tá? Pode ser uma discrepância do mercado, ou porque ela está subvalorizada, enfim. Esses caras aqui, ó, o que eu quero? Eu quero dar uma olhada nesses caras que estão aqui, ó, na casa dos... Vamos ver, na casa dos 85, 90%. Vamos pegar aqui, ó, 90%. Quero os caras de 90, 0,90 até para não pagar de repente tão caro, é 1,5. Uma vez e meio o valor da empresa. Ok? Então, ó, até 1,5. E aqui eu vou pintar de outra cor. Vou colocar aqui, por isso que eu falei que ele vai ficar bem coloridinho. Certo? Agora, o que eu quero? Eu quero fazer o seguinte. Eu posso usar algum desses filtros, só para colocar uma ordem. Tá? Essa ordem pode ser até pelo nome. Então, vamos colocar aqui, ó, do A. O que eu quero? Eu quero analisar uma empresa onde, ao mesmo tempo, ele bate cada uma dessas cores. Conseguiu entender a lógica? Então, por exemplo, ó, Agro 3. Agro 3 é uma empresa que ele bate, ó, 3 indicadores, pelo menos. Certo? Aqui, ó, preço valor patrimonial está mais barato, dividendo está acima de 6 e o ROI está acima de 10. E outra, fora que ele tem liquidez, ó, negocia em média 3,5 milhões por dia em ações e tem um patrimônio líquido positivo. No fim das contas, eu nem precisei pintar esses daqui, né? Porque eu já eliminei os que eu não queria. Consegue entender? Uma forma. Você pode pegar também aqui, ó, Alpargatas. Ó, ele bate o preço aqui, ele só não bate aqui em relação ao dividendo. Então vamos procurar um outro onde de repente ele casa. Opa, aqui ó, a Bradesco. Ó, tá sendo negociado um pouco abaixo do valor. Ó. Esse daqui, ó, a ação preferencial, a ação ordinária, desculpa, 3. Ó, dividendo acima de 6 e um ROI acima de 10. Então, ó, Bradesco pode ser uma empresa que eu quero olhar. BS, acho que é o Banco do Estado do Espírito Santo. Não, mas ele não bate aqui no dividendo. Vamos tentar procurar o outro. Opa, aqui, ó. Cambucia, vou dar uma olhada nesse cara. O preço, o dividendo e o ROI. Bate, ó, só tem uma questão. Ó, aqui ele já está negociando mesmo na bolsa. Entende? Então eu vou fazendo essa análise. Ó, essas empresas aqui, ó, eu vou dar uma olhada nelas. Ó, quando bate os indicadores. Aqui ele está batendo em média 5 indicadores.
Ó, CEMIG, Companhia de Energia de Minas Gerais, se não me engano. Não lembro de cabeça, mas conheço a empresa. Bate o preço, bate o dividendo e bate o ROI. Ok? Ó, CPLE bate e assim por diante. Esses caras eu vou separar esse ticker, que é o nome da empresa. Eu podia até adicionar um. Deixa eu ver se eu não vou fazer uma rata aqui, tá? Mas eu vou tentar. Estamos aqui mesmo. Vamos tentar buscar o nome dessas. Acho que eu tenho que colocar até para frente. Tentar buscar o nome dessas empresas para vocês poderem ver quem elas são. Ok? Então vamos lá. Tem um recurso no Excel que me traz o nome dessas empresas. Deixa eu ver aqui. Dados, ó. Parte a dados, ações. Então vamos ver se. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Vou copiar essa coluna primeiro e vou colar ela aqui, para que eu não perca o ticker. Então vou colar ela aqui. Pronto. Agora sim. Agora eu quero que ele busque para mim. Vamos ver se ele vai conseguir. Vou acesso contém os nomes das empresas. Vamos ver se ele vai fazer essa busca. Precisa corrigir o quê? Não tá buscando. Que pena. Uma pena. Não tá buscando. Mas ele buscaria o nome das empresas, ficaria mais fácil. Como eu estou fazendo na mão ao vivo, eu posso pegar e fazer ele buscar com mais tempo. Mas ele buscaria e te mostraria um por um o nome de cada empresa dessa para você poder saber com quem que você está lidando. Então, ó, em diversos momentos você vai ter empresas que casam os indicadores que a gente está analisando. Os que não casam o indicador, para eu não perder muito tempo, eu posso batido. Ó, por exemplo, ó, Petrobras. Olha lá, ele bateu. Ó. Tanto o PVP, preço-valor patrimonial, o indicador em relação ao preço, o indicador de dividendo, o indicador de ROI, o indicador de liquidez e o indicador de patrimônio líquido positivo. Então, isso aqui é o mais básico, mais tranquilo. Ó, Petro 4 também bateu, Pets também bateu. Que mais? Esse daqui, ó, Banco Paine, bateu. Panvel, que é farmácias no Rio Grande do Sul, se não me engano, bateu. Certo? Esse outro aqui. Esse daqui, se eu não me engano, Rani. Não lembro agora o ticker. Não lembro, não vou falar aqui para não falar errado. Mas tem outros aqui, ó. Sanepar, opa, Sanepar bateu. O que mais? Chus bateu e assim por diante. E aqui eu pegaria essas empresas e analisar. Podia até depois, aos poucos, excluindo linha por linha, para poder deixar só aquelas que eu quero analisar. Ok? Ó, Vale, ó, como bate. Boas empresas. Né? E não estão no momento tão caras. Tem dividendo, tem uma relação preço-valor patrimonial boa, um ROI interessante, boa liquidez e valor patrimonial positivo. Então, a gente poderia analisar diversos outros indicadores. A gente podia queimar, como diz uma pessoa muito sábia, a gente podia queimar a mufa. Ia ficar ali queimando o cérebro para poder analisar, entender cada tipo de indicador, mas eu estou fazendo uma análise aqui que ela é simples, ela é efetiva e que vai me trazer as empresas que
agradam ao meu ponto de vista. Se o seu ponto de vista, dividendo de 6% não é legal, então o que você faz? Você vai selecionar aqui, por isso que o Excel é importante. Eu vou selecionar empresas com um dividendo, um percentual de dividendo acima de 6. Então, eu posso colocar qualquer valor aqui. Acima de 10, acima de 15, eu quero só as empresas da Selic. Então, se eu quero as empresas acima da Selic, então vou selecionar só essas daqui, ó. Muda até a cor, para vocês verem a diferença. Esse daqui eu vou, na verdade, vou fazer melhor, vou mudar a cor da letra. Vou colocar ela como vermelho. Ó, essas empresas pagam dividendo acima da Selic hoje. Muito simples. Então, desses caras, qual que de repente bate o indicador? Aqui eu já diminui o meu hall de empresas para uma, duas, três, quatro empresas. Entende? Aqui já ficou quatro empresas para eu poder olhar do ponto de vista fundamentalista com base no que eu optei. Não quero seguir a lógica do décimo basinho, quero empresas que paguem acima da Selic. Ok, vou analisar essas empresas. Vou dar uma olhada como que tá. Aí eu volto lá, né, volto lá e vou analisar ano a ano e vou analisar o gráfico. Peraí, o crescimento dessa empresa, né, do lucro, ele está crescendo, né, todo ano. A margem, as margens, né, igual eu falei, a margem líquida, ou a liquidez, o resultado, a receita líquida, né, ela é positiva todos os anos, né, ela vem crescendo e vem sendo positiva durante os anos. Então é esse tipo de análise que eu vou fazer para poder optar por comprar uma empresa. Lembrando que, se esse é o meu ponto de vista de ser sócio, esse é o tipo de análise que eu estou analisando, os fundamentos da empresa, a parte financeira da empresa, a parte contábil da empresa. É isso que eu estou olhando. Podia analisar EBITDA, né? Podia analisar outros tipos de indicadores EBIT, enfim. Mas eu quero fazer uma análise aqui mais rápida, mais prática, e que você consiga pegar e fazer um norte, né? Umas 10, 15 empresas, ou até menos, que você possa olhar para poder falar, não, essa eu quero ser sócio. Com essa eu quero investir meu dinheiro. Ninguém investe no cavalo azarão lá na aposta, porque sabe que o risco é muito maior. Você normalmente vai procurar quem é o melhor. E é isso também que a gente vai fazer em relação às empresas. Ok? Deixa eu fechar aqui. Voltar. Ó, 1h30 de aula. Ok? Então, assim, o Excel realmente, como a Sina falou, o Excel ele é perfeito para esse tipo de análise. Ele é perfeito para esse tipo de trabalho. Tá? A gente tem que. Você vê que assim, não é um passo a passo difícil. Segue ali uma ou outra coisinha, coloca o filtro, e com esse filtro você troca a cor daquelas coluninhas e vai seguindo a linha. Tá? O Luiz Barsi, ele usa uma metodologia também muito parecida para poder escolher as ações dele. A gente pode até, nessa que a gente está trabalhando com ações, a nossa próxima aula a gente pode trabalhar as ações que eles chamam lá de BEST, né? Bancos, energia, seguros, enfim, telecomunicação. A gente pode pegar essas empresas e analisar algumas desse setor para ver se realmente são empresas que valem a pena, que é a metodologia que ele utiliza. E uma metodologia que a gente também pode utilizar. Então, existem diversas metodologias para você poder escolher a sua ação. Essa é mais uma. Então, hoje, nessa aula que eu mostrei para vocês, duas metodologias, duas fórmulas para você poder entender se o preço está dentro do adequado ou não, tá? Seguindo, lembrando que, né, para a fórmula do décimo basinho, só funciona se a empresa ela paga dividendos, né? Se não, ela não funciona. Para a fórmula de Graham, eu só consigo também se o lucro por ação e o valor patrimonial por ação eles forem positivos. Se forem negativos também não vai rolar, não vai ficar legal. E mostrei para vocês alguns dos indicadores que são importantes para a gente poder, primeiro, eliminar aquilo que eu não quero e, a partir daí, buscar aquilo que eu quero analisar.
ok? Então, nesse primeiro momento, eu vou finalizando, né, a aula. Vou ficar mais um pouquinho com o pessoal que quiser continuar batendo um papo. Agradeço, espero que essa aula tenha sido rica para você, espero que possa ter te ajudado. E caso você tenha dúvidas, deixe suas dúvidas no vídeo, e aí eu respondo, tiro a dúvida assim que possível, caso seja uma dúvida que tenha solução. Às vezes tem dúvida que não tem solução, ok? Tem coisa que é impossível. Beleza? Então, abraço